Olá, eu sou Ana Beatriz e meu PIBIC vai sobre o povo indígena Uarau. Minha pesquisa se intitula O Político Humanitário no Brasil e a questão do povo indígena Uarau, a análise da responsabilidade estatal frente à possível violação de direitos humanos. De início, minha pesquisa possui como objetivo geral analisar a situação enfrentada por eles em território brasileiro, verificando as violações de direitos humanos feitas por eles, que já adiantam serem totalmente aparentes, basta andar pela Universidade de Manaus, questão na qual falaria mais sobre. Os objetivos específicos foram três, sendo apontar qual categoria jurídica esse povo está inserido, se eles são imigrantes ou refugiados, pois isso influencia diretamente sobre qual tutela se dirá sobre eles na lei brasileira. 2. Identificar quais violações de direitos humanos enfrentadas por esse povo, especificamente em Manaus, já que este é o foco do meu trabalho. E 3. Identificar a responsabilidade estatal brasileira no sentido de quais medidas foram e estão sendo adotadas para solucionar este problema do povo indígena Uarau. Então, passada essa pequena introdução sobre o que se trata e como se deu a minha pesquisa, agora eu falarei sobre os resultados que obtive. O povo indígena Uarau é um povo que possui origem venezuelana, mais precisamente do delta do Rio Orinoco, o que já nos indica ser uma comunidade bastante hábil em atividades relacionadas à água, como pescar, navegar e construir canoas. Eles também são tradicionalmente coletores de vegetais e de caça. Justamente por serem um povo oriundo da Venezuela, eles sofrem com a crise política e econômica que assolou a Venezuela desde meados de 2016. Sabemos que essa crise ocasionou forte depressão política, além de alta inflação econômica, esgotamento de recursos básicos como alimentação e item de higiene. O Brasil faz fronteira com a Venezuela, logo é uma das saídas mais fáceis para se fugir dessas situações que estavam ocorrendo lá naquele momento, que permanece até o dia de hoje. E, a partir do momento que eles ultrapassam a fronteira, o Brasil tem que ver como ele vai dar com esses novos migrantes. A legislação brasileira protege de forma diferente migrantes e refugiados, indígenas e indígenas, e por isso categorizá-las em uma dessas categorias é tão importante. O povo Aral ultrapassa a mera questão de migrantes, ainda mais por se tratar de um povo indígena. Logo, ele já possui tutela específica inerente a eles, já que a Constituição Federal expressamente nos informa isso. Então, pense como migrantes pessoas que voluntariamente se deslocam de um país a outro, sejam as motivações, por exemplo, busca por melhores condições de vida ou simplesmente turismo. Já refugiados possuem um conceito mais delicado, o qual seriam pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores, sendo eles de perseguição relacionados à questão de raça, religião, nacionalidade, grave e generalizada violação de direitos humanos. O povo indígena Uarau é bastante complexo. Antes, gostaria de enfatizar que solicitar refúgio a um país instiga um caráter de permanência, não pressupõe algo transitório no qual, a qualquer momento, tu pode retornar à tua localidade de origem. Dito isso, os Uarão possuem um movimento pendular de migração dentro do próprio território brasileiro. Isso quer dizer que eles têm um fluxo migratório interno, caracterizado por um constante ir e vir entre o Brasil e a Venezuela, que se reflete na oscilação da quantidade de indígenas nas cidades brasileiras. Isso dá porque eles ainda possuem contato com os indígenas que permanecem na Venezuela, levando para eles suprimentos ou trazendo consigo de lá materiais para realizarem seu trabalho de artesanato. O artesanato faz bastante parte da cultura deles, porém, ao chegar ao Brasil, eles são um grupo bastante pobre e marginalizado, e a principal fonte de renda deles é a mendicância, é a prática de pedir dinheiro nas ruas. Isso é algo bastante presente no nosso cotidiano. E no Para o Fã mesmo, nós podemos perceber pessoas desse povo pedindo esmola na Avenida das Torres. Analisando as situações, podemos aprender que, por mais que o refúgio seja a alternativa mais viável para eles, já que a maioria vence muitas coisas, vence muita documentação, além de que refugiados possuem benefícios gratuitos devido à vulnerabilidade para o brasileiro, esse povo é considerado imigrante, principalmente devido a dois fatores. Esse movimento pendular deles descaracteriza o requisito da permanência, que é essencial para a solicitação de refúgio. E dois, a motivação de vinda ao Brasil é basicamente que econômica, porém, há certa flexibilidade no que é de fato realizado na prática, pois, apesar de os consagrarem dessa forma, alguns são registrados como refugiados e outros como migrantes. Ao ultrapassarem a fronteira, eles são alojados em abrigos. Aqui em Manaus ficavam próximo da rodoviária, mas em 2018 eles foram realocados e distribuídos em escolas e igrejas da comunidade civil. Foi possível analisar que ainda há certos descasos, principalmente em relação à comida. Antes do parecer técnico do MPF, feito recentemente, eles possuíam uma dieta bem fraca, que praticamente todos os dias serviam frango, arroz e macarrão. Detalhe, isso era servido gelado, já que eles não têm acesso a fogões ou qualquer coisa que dê para esquentar. Além de que sua dieta era bastante rica em vegetais e peixe. Possuíam horários certos para comer, e se passasse daquela hora não tinha mais. A saúde deles começou a ser algo bastante preocupante, porque foi constatada doenças associadas à falta de alimentação adequada e pela imposição de mudanças nos hábitos alimentares, tanto no contexto de privações na Venezuela, como depois de longa jornada de migração aqui no Brasil. Já verificamos o direito à alimentação e à moradia violados. Ninguém merece viver nessas condições. Nos abrigos, nem sempre há colchão para todos, sendo que eles eram acostumados a dormir em redes. Imagina agora, alguns terem que dormir no chão. Além disso, por ser um povo bastante marginalizado, eles sofrem discriminação racial, preconceito, racismo e xenofobia, além de circunstâncias de maior vulnerabilidade no contexto da migração. O Brasil é efetivo na área da documentação e também não possui maiores problemas na hora de ultrapassar a fronteira brasileira, não há muita burocracia. Quase chegando ao fim, concluo que, excetuados os assuntos pertinentes à documentação dos imigrantes e burocracia de fronteira, o Brasil ainda carece de política migratória e proporção de vida adequada aos imigrantes. O Brasil está apresentando problemas em termos de cuidados complementares à migração e assistência social, especialmente no que concerne o acesso à moradia adequada e serviços básicos de saúde. Há locais que não atendem indígenas, dizem que há um local específico para eles toda vez.
Esse povo indígena ainda recebe mais doações e ajuda da sociedade civil do que em relação aos órgãos institucionais, o que caracteriza até o presente momento a falta de preparação e talvez uma sensibilidade de tratar da questão. Muito ainda há de se fazer para as políticas públicas e migratórias serem totalmente efetivas, sem causar qualquer tipo de descaso. Muito obrigada.